Olá a todos, soy Armando Álvarez García Júnior, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja, en Espanha. Pois bem, o tema que tenho para abordar hoje é particularmente complexo bajo a perspectiva política e social. Né? E resumo basicamente em uma pergunta: se Espanha ou qualquer outro país deveria pagar por ter tropas estadunidenses em seu território? Bem, muitas pessoas se preocupam com sua segurança. Incluso estão dispostas a pagar por ela. Guarda-espaldas, escoltas, serviços de vigilância, etc, etc, etc. Pero o que ocorre se em vez de pessoas são países? Né? Em campo acadêmico, desde há várias décadas, se habla em la necessidade de preservar a segurança do Estado. É uma das estrelas da teoria realista das relações internacionais. Pois bem, se está discutindo atualmente, na realidade desde o mês de junho do ano passado, uma fórmula conhecida como Cost Plus 50, né, segundo a qual o mantenimento das tropas estadunidenses estacionadas em territórios de outros países não seriam mais sufragadas pelo governo estadunidense, sino por el governo del país onde as tropas se encontram ubicadas. Né. Esses países, por exemplo, Espanha, né, teriam que pagar o custe total né, desse mantenimento, mas um 50% adicional como privilégio por contar com sua proteção, com a proteção das tropas estadunidenses estacionadas em el país. Né? E, además, se contempla também na proposta que se está discutindo a possibilidade de que paguemos os salários de seus soldados, não de nossos soldados, de seus soldados estacionados aqui. Não somente em Espanha, em todos os demais países onde Estados Unidos têm bases militares. Né? Bem, haveria um desconto, porque se trata de um negócio, né? Haveria um desconto caso né, o país onde as tropas estén ubicadas, estén estacionadas, né, tenham uma alienação né, total com a política nacional estadunidense. Ou seja, teremos que estar completamente acoplados, 100% acoplados, para ganharmos um desconto neste pago que teremos que realizar. Ou seja, perderíamos grande parte de nossa autonomia real, que já é limitada em função da própria União Europeia, onde os países cederam parcelas de competência soberana, perderíamos grande parte de nossa autonomia real e aún pagaríamos a um país estrangeiro, no caso Estados Unidos, por sua proteção. Um negócio redondíssimo. Né? Os dois primeiros países em ponto de mira são justamente os dois perdedores da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão. Né? Además, a propósito, Japão e Coreia do Sul não vem mal isso, não vem mal. Por quê? Por uma série de aspectos. Né? O primeiro, Japão, porque intenta evitar o expansionismo chino em sua esfera de influência. E o segundo, Coreia do Sul, porque se preocupa com a histórica ameaça representada por seu vecino, a Coreia do Norte. Né? Bem, com a Alemanha a situação é um pouco mais complicada. Conta com uma opinião pública contrária a essas bases, como a base aérea de Ramstein, né, que ha sido, además, um ponto de escala importante para as intervenções militares estadunidenses em Líbia e em Iraque, né, e em que a Alemanha ou se opôs ou não participou diretamente. Né. Solamente duas pequenas notas entre parênteses, digamos assim. Né. O maior hospital militar do mundo, fora dos Estados Unidos, né, que é uma parada quase obrigatória dos militares heridos em qualquer parte do mundo, está ubicado em Alemanha. E em Alemanha, concretamente Stuttgart, né, está o Africom. Para quem não sabe, o Africom é o mando do Pentágono estadunidense para o continente africano, que está ubicado em Alemanha. Bem, antes Estados Unidos tratava os países europeus como sócios, né? Sócios com os que compartilha valores, com os que compartilha interesses comuns. Né? Agora, sem embargo, bajo a administração do senhor Donald Trump, né, somos tratados não mais né, desta maneira, pero como clientes que devem pagar por sua proteção. Né? Em caso da OTAN,
controlada em la prática por los Estados Unidos, também existe o risco de que gradualmente deje de ser uma organização política militar com valores compartidos e se converta em uma espécie de organização comercial, né? Que passa, por exemplo, com os marines instalados em la base aérea de Morón, em Espanha, né? Eles respondem a los interesses de los Estados Unidos em África, não a los interesses europeus, essencialmente, né? A presença estadunidense em rota, solamente para mencionar, né, además do incrível interesse estratégico para os Estados Unidos, também lhes permite reduzir enormemente os custos e o número de buques que Estados Unidos necessita para desplegar-se em Europa. As bases militares estadunidenses serviram no século passado tanto para prevenir a expansão da influência soviética, especialmente que essa influência se expandira por Eurásia, né, constituindo eventualmente uma ameaça para o país, como também ha servido para consolidar e amplificar a presença militar estadunidense a lo largo e ancho do mundo, né? Pero hoje em dia essas bases cumprem dois roles fundamentais. Um, apoiar operações contra-terroristas, que sim, é de interesse coletivo, e ajudar a los Estados Unidos em sua competência geopolítica e geoeconômica com Rússia e com China. Se nos negamos a que Estados Unidos sigam utilizando suas bases em nossos territórios, né, nem todos, né? Incluo a los países europeus, estão realmente animados a pagar milhares de milhões de dólares por a presença estadunidense em seu território nacional, né? A própria presença militar, se nos negamos a que sigam operando em essas bases, a própria presença militar global dos Estados Unidos se poderia reduzir, né? E, por conseguinte, sua própria capacidade para operar de forma global. Portanto, esta postura, esta conversão, né, em algo empresarial, pois não deixa de ser contraproducente. Pode interessar economicamente, pero a médio e largo prazo é muito contraproducente, porque debilita os próprios laços entre Estados Unidos e seus sócios de toda a vida, né? Bem, a política de defesa dos Estados Unidos se basa em la premissa de que as bases militares estrangeiras seguirão estando ad perpétuo, por toda a vida, né? Estarão aí, seguirão aí para o uso militar dos Estados Unidos, né? Suas forças armadas contam com essas bases para operar no exterior, atendendo essencialmente aos interesses estadunidenses, não aos interesses espanhóis, franceses, alemães ou europeus, aos interesses estadunidenses. Né? Os sócios estadunidenses, né, que desde há muitos e muitos anos, né, apoiaram, incluindo aquelas operações pontuais realizadas, né, se estão convertendo em uma espécie de sócios transacionais, né, possivelmente menos fiáveis, né, que os sócios políticos, né, de antanho, e que poderiam não estar realmente satisfeitos e não solem estar com a concessão permanente dos direitos de uso das bases em seus territórios. Isso não é bueno como pegamento das alianças entre os países, como ha demonstrado muitíssimas vezes na própria história, né? Não são acordos de negócios, né? Que tem a opinião pública espanhola, por exemplo, ou de qualquer outro país com bases estadunidenses, né, em relação a este tema? Pois bem, não é um tema que se suele tocar, né, em los debates públicos, né? Quando lo hacen, pues lo hacen com menor relevo. Parece que é mais interessante em discurso político em todo o planeta, né, está criticando tu mais, e tu ha hecho isso, e tu ha hecho mais, né, do que discutir os temas realmente importantes, né? E em caso da Europa, né, especialmente com uma crise aún não finalizada e com uma nova crise mundial que já se está avistando no horizonte, é uma questão de tempo, mas já há muitos elementos que demonstram que teremos uma crise mais temprano que tarde, há uma desaceleração brutal do comércio, da economia e das inversões em todo o mundo, pero brutal, né? Já as próprias organizações supranacionais, como a Organização Mundial do Comércio, está elaborando vários informes neste sentido, né? Pois bem,
com uma crise não finalizada, com outra crise que se está acercando, o interesse nacional em desembolsar muito dinheiro destinado aos Estados Unidos, em vez de emplear esse dinheiro, esse capital, em um próprio país, pois pode ser difícil de sustener politicamente, né? Principalmente se essas bases militares e essas operações, né, não coincidam totalmente ou não coincidem em sua maior parte com os interesses europeus. Se não refletem interesses e valores realmente compartidos, né, se solamente favorecem ou favorecem fundamentalmente aos Estados Unidos, por que pagaríamos por isso? E outra pergunta, o que ocorreria se países não democráticos ou pouco democráticos queiram pagar uma enorme suma de dinheiro aos Estados Unidos para ter uma base ali? Com que critérios se estabeleceriam essas relações? Porque solicitar que tenha uma base, né, militar sem nenhum interesse nacional por detrás, pois não convence a nadie. Se algum país pede e solicita, pois quizás seja para melhorar sua posição, mas não sabemos quais são os critérios deste acordo. Isto pode ser perigoso. Solamente para mencionar, Polônia recentemente ha oferecido 2.000 milhões, né, de euros aos Estados Unidos para que estabelecera uma base permanente em seu território. Bem, nada mais. Finalizo este pequeno vídeo. Né? Se você apreciado este vídeo, clique em like que aparece aqui abaixo e suscríbase a meu canal. Periodicamente estarei subindo novos vídeos falando sobre direito internacional, relações internacionais, política global e economia internacional. Um saludo muito cordial a todos e hasta a próxima. Adiós.